Olá, turma do segundo ano. Vamos começar nossa aula de biologia sobre o reino Plantae. O reino Plantae é o reino das plantas, ou seja, os vegetais, certo? O reino Plantae são seres autotróficos, são seres que produzem o próprio alimento, realizam fotossíntese através da luz solar. São seres eucarióticos, possuem célula verdadeira com núcleo verdadeiro, possuem células com núcleo verdadeiro. São seres pluricelulares, porque possuem muitas células. São seres clorofilados, que dá cor verde às plantas. Então, o reino Plantae é a base da cadeia alimentar na Terra, no globo terrestre, certo? No caso, no mar, a base da cadeia alimentar no mar seria as algas, que também são seres que realizam fotossíntese, que produzem seu próprio alimento, que são seres autotróficos. A diversidade dessas plantas. Lá no início, as primeiras plantas que surgiram foram as algas, que hoje não pertencem mais nem ao reino Plantae, mas a origem começou aqui. Depois surgiram com a evolução as briófitas, que são plantas de pequeno porte, são plantas avasculares, porque não possuem vasos condutores de seiva. Por isso, por ela não possuir vasos condutores de seiva ou vasos de sustentação, elas têm um pequeno porte. Em seguida surgiram as pteridófitas. As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, esses três grupos aqui já são vasculares, já possuem vasos condutores de seiva e já são plantas de maior porte, ou seja, porte maior. No caso das pteridófitas, tem o porte médio, mas gimnospermas e angiospermas têm já o porte maior. O que a gente vai estudar hoje é as briófitas e as pteridófitas. Só recapitulando, no caso, essas plantas podem ser vasculares e avasculares. As plantas avasculares são as briófitas, são plantas de pequeno porte, que vivem em locais úmidos e sombreados, não possuem nem flores, nem fruto e nem vasos condutores, certo? Por isso, não conseguem crescer. Um exemplo dessas plantas são os musgos, que a gente chama de lodo, bem conhecido como lodo. E ela também pode ser dividida em pteridófitas. As pteridófitas já são vasculares, já são plantas de porte médio, já vivem em locais úmidos. A diferença dela é que ela já tem vasos condutores de seiva. Então, essa possui vasos condutores de seiva, enquanto as briófitas não possuem. As briófitas são avasculares e as pteridófitas são vasculares. As que possuem sementes e fruta, a gente vai ver em outra aula, que são as angiospermas e as gimnospermas. As briófitas, só repetindo, são plantas de pequeno porte. Geralmente, elas conseguem poucos centímetros de altura. A característica mais marcante dela é a ausência de vasos de condutores de nutrientes ou de seiva. O transporte de água é feito célula a célula, ou seja, é um processo muito lento. Um exemplo dessas briófitas são os musgos, que a gente conhece como lodo, são os principais representantes. As briófitas não têm raiz, fixam-se ao solo por meio de filamentos chamados de rizóides. Rizóides são que substituem as raízes, que absorvem a água e os sais minerais que o vegetal precisa. No caso, ela possui calóide, que é como se fosse o caule, e filóides, como se fossem as folhas. É a reprodução dela. Ela se reproduz de duas formas, de forma assexuada e sexuada. Na forma assexuada é quando há uma troca de material genético, na forma sexuada há uma troca de material genético, enquanto na forma assexuada não existe uma troca de material genético. Aí são exemplos de musgo, de briófitas,
Outro exemplo. Aí são as hepáticas, que também pertencem ao grupo das briófitas. E, para encerrar, as pteridófitas, que são plantas vasculares, que possuem raiz, caule e folha, diferente das briófitas, que as briófitas possuíam filóide, cauloide e rizóide. Vivem em locais úmidos e sombrios, ainda é bem parecida com as briófitas. Apresenta dois eficientes sistemas internos de canais para o transporte de substância, que é o xilema e o floema. O xilema, ele transporta a água, que é a seiva bruta, enquanto o floema conduz substâncias orgânicas, que é o chamado de seiva elaborada. As pteridófitas também se reproduzem por alternância de geração. Elas se reproduzem de forma sexuada. Aí é um exemplo, onde ocorre a união dos gametas masculino e feminino. Então, a forma sexuada, há uma troca de material genético entre eles. Aqui são exemplos de pteridófitos, que no caso as samambaias, que são bem conhecidos. Já são plantas que têm um porte maior, mas que ainda não é livre totalmente da água, ainda depende da água ou de locais úmidos para a sua sobrevivência. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês e ter esclarecido. E se houver dúvida, me mande mensagem, me procure no Zap, que eu estarei para esclarecer qualquer dúvida existente, certo? Façam a atividade e mande a atividade feita ou a foto da atividade para a gente constar e depois fazer a correção dessa atividade. Bons estudos, qualquer coisa estou aqui para sanar ou tirar qualquer dúvida existente. Até a próxima aula.